Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso webinar de logística. Obrigada a todos pela presença, pelo tempo disponibilizado ao nosso evento. A gente sabe o quanto é precioso, né, o tempo de todo mundo. Meu nome é Silvânia, eu sou gestora de negócios da UIDU, a Unidade Sênior Espírito Santo e Rio de Janeiro, e hoje nós vamos falar de logística com o nosso especialista Henrique Dalman. O Henrique ele é Head de Tecnologia, né, e Soluções em Logística da Alces, uma empresa do Grupo Sênior. Ele tem mais de 23 anos de experiência trabalhando com soluções estratégicas e táticas para negócio de logísticas e supply chain. Henrique, muito obrigado pela sua presença e vamos lá. Bem-vindo. Obrigado, Silvânia. Obrigado, Andressa. Bom dia a todos. Obrigado pela organização da UIDU, do evento, e vamos tentar compartilhar um pouco do que a gente tem aqui de conteúdo. Na verdade, eu preparei até uma quantidade razoável aqui de conteúdo para compartilhar com vocês. E antes mesmo de começar a entrar no conteúdo, eu gosto de fazer um comparativo com uma brincadeira, né? Sobre a transformação digital, né? No caso aqui, estou chamando da digitalização dos negócios sustentada pela logística. Então, é uma mudança de mindset, né? Uma mudança de maneira de pensar, não são somente ferramentas que a gente implementa. Então, a gente tem que ver os negócios de uma maneira, executados de uma maneira diferente, mais simples, mais eficiente, para que funcione, né? Então, fazendo essa analogia, minha avó lá, quando eu era pequenininha, falava: meu filho, quando você sair na rua, não conversa com um estranho, não aceita doce de ninguém, não toma nada que um estranho te ofereça, não entra no carro de nenhum estranho. E quando a gente pega um Uber hoje em dia, a gente quebra todas as regras de uma vez só, não é verdade? Então, é realmente uma maneira, um mundo diferente, uma época diferente, né? E a gente tem que se adaptar, a gente tem que ver as questões que eram paradigmas antigamente, enxergar de uma maneira diferente. Bom, começando aqui a minha apresentação que eu planejei compartilhar com vocês, eu gostaria de compartilhar um pouco mais amplo, né? Começar a enxergar as oportunidades de uma maneira mais ampla, falando do custo logístico no Brasil, né? Então, hoje tem alguns estudos, inclusive esse realizado pela Fundação Dom Cabral, em que o custo logístico no Brasil ele consome aproximadamente 12,7% do PIB brasileiro. E fazendo uma subdivisão em alguns mercados, a gente consegue enxergar a participação do custo frente ao faturamento que esses mercados realizam, né? E a gente consegue ver, por exemplo, ali na primeira camada, os mercados farmacêuticos, bem de capital, autoindústria, eletroeletrônicos, com um percentual representativo ao seu faturamento menores do que comparado, por exemplo, ao outro extremo, né, a indústria de construção, agronegócio, papel, celulose, mineração, com uma representatividade muito maior. Né? Mas, poxa, por que a representatividade é maior? Claro, é o valor agregado do produto, né? Na camada de baixo, nós estamos falando de produtos em mais volume ou commodities, então produtos que têm um valor agregado um pouco mais baixo, consecutivamente, o custo de transporte, armazenagem, ele acaba representando muito mais comparado a um farmacêutico, né, um eletroeletrônico ou a indústria automotiva, ele tem uma representatividade menor frente ao faturamento como um todo. Mas não quer dizer que as oportunidades, que o custo logístico é mais baixo, né? Na verdade, você pode até ter o custo logístico mais alto. Aqui é simplesmente uma representatividade comparado ao faturamento que essas áreas têm, né? Mas sempre as oportunidades de ganho de eficiência logística, e isso não somente em custo, mas em nível de serviço, acabam sendo muito amplas. A gente tem que sempre estar de olho nisso para tentar otimizar os processos. Comparando com os Estados Unidos e China, China tem aproximadamente 10%, né, do custo logístico em relação ao PIB, os Estados Unidos com uma eficiência de transporte um pouco melhor, 8,5%. Então, nós vemos aqui que tem uma gama, que claro, dependemos também de infraestrutura, questões que o governo executa, mas o que nos cabe, o que cabe a nós executar e otimizar, com certeza é uma boa fatia disso também, e a gente consegue fazer isso implementando novas práticas ou novas ferramentas para os controles. Bom, tem uma pesquisa que a Sênior contratou do Gartner. O Gartner, para quem não conhece, é uma entidade mundialmente conhecida, com muita credibilidade na área de tecnologia da informação,
Então, qual que é o primeiro tópico, né, que está em iniciativas de financiamento das empresas? É a transformação digital. Né? E 38% do orçamento de TI, né, eles são simplesmente para manter a operação funcionando, né? Eles comentam aqui, para manter as luzes acesas. Então, às vezes, pagamento de servidores, infraestrutura, questões de rede, etc., pessoal, né, de manutenção, para fazer isso funcionando, fazer a sustentação de tudo isso. Então, temos aqui de cara os 62% do orçamento para poder fazer as melhorias, né? Mas eu diria que até dentro desses 38% nós também temos oportunidades, né? Então, comentando um pouquinho sobre o que acontece conosco, né, dentro dos nossos negócios. Ultimamente, 9 de 10 empresas que são fechadas, novos contratos, eles são fechados em cloud. Às vezes não são fechados por questões ou geográficas, ou, por exemplo, Forças Armadas, que pode estar utilizando a solução e por políticas não utilizam isso em ambiente cloud, mas uma enorme maioria das empresas, sim, estão utilizando as soluções em cloud. Por que isso? Porque a gente consegue transformar o que seria investimento no ativo, no CAPEX, a gente consegue transformar isso no OPEX. Então, você acaba gerando o investimento operacional, você faz o pagamento mensal, então você não vai comprar um servidor, você não vai comprar licenças de softwares, bancos de dados, etc., e ter que fazer renovações, suportes, etc. Então, obviamente, isso também baixa o custo total de propriedade da solução, acaba barateando o custo que aquela solução gera para a operação. Outro ponto muito importante, às vezes você pode comprar ali um servidor ou bancos de dados para uma determinada capacidade, e se o seu negócio duplicar, triplicar, quadruplicar de tamanho, todo mundo obviamente espera isso, né? Mas e o tempo de resposta que você vai ter na infraestrutura para poder escalar e fazer com que você consiga atender isso? Isso pode também levar tempo, não só questões de investimento, né? E às vezes tempo de resposta é algo importante. Então, também em cloud, essa escalabilidade ela é praticamente instantânea, a gente consegue ampliar esse poder de processamento com muita facilidade. E claro, né, isso tudo vai acabar gerando um baixo custo de manutenção, porque você não vai precisar ter especialistas de banco de dados, porque a solução cloud já oferece esse serviço embarcado na solução como um todo. Então, essa abordagem de utilizar as soluções em cloud, ela acaba facilitando e fazendo com que aqueles 38% a gente utilize ele também para transformação digital, né? Quer dizer, a gente diminui o custo de investimento em banco de dados, servidores, etc., utilizando a aplicação em cloud. Agora, vamos falar um pouquinho mais realmente focado na logística, e eu fiz aqui uma separação de 4 macropilares operacionais, né, que uma operação tradicional costuma ter. A intralogística, né, que seria basicamente as questões relacionadas à gestão de estoque, né, do armazém ali. Então, quais são os desafios que a gente tem na intralogística? A gente tem o desafio de manter a curiosidade dos estoques, né? Então, manter aquilo ali, o sistema alinhado com o físico requer ferramentas, boas práticas, gestão, acompanhamentos contínuos, né, para que a gente alcance isso. Rastreabilidade, né, ultimamente a gente fala de alimentos, a gente fala de eletroeletrônicos com número serial, medicamento, né, a gente está escutando bastante nos noticiários as questões aí da serialização dos medicamentos que acabou de ser substituída pela bula eletrônica, que aí até a Anvisa está assim sem saber para onde ataca, né? Então a gente falando da área de medicamentos que estava muitos, né, inclusive clientes nossos preparados para atender a rastreabilidade, quer dizer, cada caixinha de medicamento teria um número serial único que não se repete em todo o Brasil, né, em todo o mundo, na verdade. Então você teria como fazer essa rastreabilidade, saber onde, que cadeia da sua operação esse medicamento está. Isso acabou sendo abortado aí pelo governo, mudando o rumo. Então, outra questão que a gente tem nos desafios é essa. Às vezes a gente tem uma regra estabelecida e o governo acaba redirecionando, e a gente tem que ser ágil o suficiente para conseguir continuar estando compliance com as questões também. Como eu comentei um pouco, né, escalabilidade e sazonalidade, então uma coisa é a escalabilidade computacional, que é o que eu comentei agora há pouco em relação ao cloud, mas também tem a questão de escalabilidade operacional, né? Poxa, eu atendia 100 pedidos ali no dia, poxa, eu estou passando a atender agora 500 pedidos.
Então, você tem uma questão não só de processamento, mas você tem uma questão de a ferramenta vai me ajudar a gerir o aumento desses colaboradores, porque provavelmente você vai ter um aumento de colaboradores na operação. Será que algum processo que eu fazia quando eu executava 100 pedidos vai ter que ser revisto? Né? Será que a minha estrutura de armazenagem vai ter que ser revista para poder atender esses 500 pedidos? Então, são desafios que a gente tem que ter ferramentas à mão para ter esse dinamismo, né, de adaptar a sua operação conforme a necessidade. Um ponto importantíssimo, né, a gestão e otimização da mão de obra. Então, não basta eu ter a ferramenta e executar a operação dirigida pela ferramenta. Eu preciso ter visão de como está a performance para fazer reciclagem dos colaboradores, preparar os colaboradores, fazer com que eles produzam melhor. Outra coisa que também são desafios constantes que impactam na curacidade é a identificação de erros ou falhas, né? Então, trabalhamos com pessoas, as pessoas, às vezes, mesmo dirigidas com a aplicação, às vezes falham. Então, a ferramenta tem que ter mecanismos para ajudar nessa identificação desses erros ou falhas operacionais. Conseguir também fazer a gestão das performances, uma vez que nós estamos executando tudo dentro da ferramenta, poder extrair dados valiosos para poder checar como nós estamos executando o processo. Isso dá visibilidade da capacidade operacional e, por que não, também pensar em automações? Poxa, o negócio ganhou uma escala que já justifica fazer investimento em automações, vou falar um pouquinho mais adiante sobre isso também. Um segundo pilar aqui seria o planejamento do transporte, né? Então, quanto melhor nós planejamos os transportes ou as rotas, nós vamos alcançar otimizações de veículos, então talvez fazer mais entregas com menos veículos, né? Vou falar um pouquinho mais adiante sobre isso também. Otimização de rotas, puxa, não ficar pingando em grandes distâncias, eu conseguir clusterizar, né, os pontos de entrega para que os percursos sejam menores. E, claro, se eu tenho menos veículos ou menos percursos, pode ser que eu consiga também fretes mais em conta e, obviamente, conseguir um ganho operacional também com isso. Uma vez planejado, nós precisamos emitir os documentos fiscais no Brasil, né? Temos as obrigações de emitir os CTEs, né? As notas fiscais, obviamente. Então, ter um TMS, uma ferramenta, né, de gestão de transporte que permita emitir os documentos fiscais, mas isso eu diria que é o beabá do negócio, né? Mas, na verdade, conseguir fazer a gestão das ocorrências, a gestão dos fretes, conseguir contratar fretes o nível de serviço e valor o mais efetivo possível, garantir que o pagamento desses fretes estejam feitos de acordo com a contratação, né? Fazer a gestão de parceiros, ou se há uma frota própria, por exemplo, fazer a gestão e otimização dessa frota, que obviamente também vai gerar menos custo de gestão e manutenção. E, por fim, um último pilar do ponto de vista de execução operacional da logística seria a gestão da entrega, que a cada dia que passa a gente tem uma cobrança, né? Essa visão do cliente quanto ao nível de serviço, ele está cada vez mais acirrado e principalmente pelo modelo que a pandemia acabou forçando os negócios a se adaptarem, que é, obviamente, a parte da entrega, né? O pessoal comprar nos e-commerces e conseguir receber essas entregas com visibilidade, com agilidade, né? Quantas vezes, eu imagino que isso possa ter passado com vocês, você foi comprar um equipamento, um produto, e o produto ali tinha um preço ótimo, mas talvez a condição de entrega não te atendia, você falou, puxa vida, eu preciso disso com mais urgência, talvez você pagou um pouquinho mais caro em outro lugar, mas com uma condição, um nível de serviço na entrega melhor, né? E você, às vezes, pagou um pouquinho mais caro por isso. Então, o nível de serviço, ele também diferencia a oferta. Então, é muito importante dar essa experiência de rastreamento, conseguir visualizar e gerir as exceções para que o cliente tenha uma ótima experiência na entrega também. E também, por que não, né? Novos e crescentes modelos de canais de distribuição, né? O famoso omnichannel, a gente conseguir utilizar uma rede de distribuição cada vez mais complexa. E eu linko esse comentário com esse próximo slide, eu montei aqui, claro que isso aqui não é um slide fixo, né, gente? Isso aqui é dinâmico e pode ser usado parte dele. Então, tem uma empresa que é proprietária ou vendedora dos produtos e, obviamente, perdão, e, obviamente, o cliente na ponta. Então, podemos fazer um processo ponta a ponta, seja com frota própria, seja contratando uma transportadora, né, um terceiro, eu vou fazer a entrega direta ao cliente. Esse é o modelo, obviamente, mais tradicional de todos.
Podemos também, poxa, eu tenho pontos de controle, eu tenho uma distribuição mais ampla, talvez o Brasil, um país continental, às vezes vou mandar uma carga consolidada ali para o Nordeste, no Nordeste eu vou fazer uma distribuição disso daí, então eu faço um cross-docking disso em algum ponto até chegar ao cliente final. Ou então, puxa vida, eu tenho uma complexidade alta ali, no cross-docking talvez não vai dar, eu vou utilizar um operador logístico naquela região, então eu vou mandar uma carga lá, consolidado o operador logístico, vou mandar os pedidos e o operador logístico vai se encarregar de todo o processo de separação e, quem sabe, por que não, talvez até a própria entrega ao cliente final. Ou então, para negócios em que tem redes de lojas, o cliente compra no e-commerce e fala, pô, eu vou retirar na loja X, do endereço X. Então, a empresa tem que fazer, além do abastecimento da loja, já leva ali o produto do cliente também, e naquela data ali programada, o cliente vai lá e faz a retirada também do produto na loja. E como a gente tem visto, de novo, né, os e-commerces puxando o mundo muito, por que não ter meios alternativos de entrega? Né? A gente às vezes tem o motoboy, às vezes tem as pessoas que fazem coleta na empresa para fazer as entregas, parceiros. Então, isso é um ponto que está sendo muito explorado também e crescendo cada vez mais. Então, isso aqui é simplesmente, pessoal, um modelo de distribuição, podem ter outros ainda mais complexos, né? Como a gente sabe que existem, ou para o seu negócio, duas partes disso que eu expliquei já são suficientes, mas assim é sempre importante refletir sobre isso e ver se isso não pode trazer talvez mais eficiência ou talvez uma economia para o negócio, né? Às vezes a decisão é pelo nível de serviço e não simplesmente pelo custo. Outra parte daquela pesquisa que eu comentei com vocês, de que o Gartner fez em relação aos desafios para a logística em 2022, ele também fez algumas recomendações, né? Então, nessas recomendações, a gente está destacando algumas aqui. Uma delas, obviamente, é a automação, quando a gente fala de uma operação de altíssima produtividade, que exige um grande volume de separação, uma granularidade, principalmente e-commerce, né? Uma granularidade muito grande. Então, é importante você ter ferramentas que te deem, que você possa alcançar esse nível de serviço, você possa alcançar esse nível de produtividade. Como o uso, por exemplo, daqueles robozinhos, né, os AMRs, ou robôs paletizadores, sorters, esteiras. Eu vou comentar um pouquinho mais adiante sobre isso, sobre essa abordagem. Aqui do outro lado aqui da nossa pizza, temos ali plataforma escalável e conectável, né? Então, você precisa ter uma plataforma em microserviços, com APIs, com escalabilidade, uma plataforma que você consiga mesclar soluções que já são nativas do seu provedor e que você, às vezes, tem alguma particularidade e que você possa interconectar outras soluções sem muita complexidade. Então, e com eficiência e qualidade, claro, sem perder controle ou rastreabilidade. Então, uma plataforma escalável é extremamente importante. Essa plataforma, rodando em cloud, também vai te trazer mais segurança, mais disponibilidade, acessibilidade, e faz um link com aquela primeira explicação que eu falei em relação também a custos, né? E a parte de analytics, que você pode utilizar para tomar decisões ligadas aos dados, então você conseguir enxergar os dados, ver como está a sua operação e, com base nessas informações e indicadores, você poder tomar decisão. Por que não implementar mecanismos de machine learning que conseguem monitorar um comportamento operacional e sugerir determinadas ações a partir disso? E inteligência artificial, para poder fazer a tomada de decisão em função de determinados cenários de maneira totalmente dinâmica. Então, isso são recomendações que têm que ser buscado pelas empresas para poder otimizar custos, performance ou nível de serviço nas operações. Um ponto também, um número que o Gartner nos trouxe, é que 61% dos líderes das cadeias de suprimentos acreditam que a tecnologia é a fonte da vantagem competitiva. E, de fato, né, pessoal, como é que a gente vai conseguir realmente se diferenciar dos demais se a gente não tiver processos e ferramentas que nos tragam essas eficiências, né? Então, todos estão dirigindo seus esforços e investimentos nessa digitalização, nessa implementação dessa transformação dos negócios. E um outro número também trazido pelo Gartner é que até 2026, 80% das empresas podem sofrer perdas
significativa se não fizerem nenhum tipo de investimento em digitalização ou ter um controle melhor das suas operações, talvez com torres de controle, para conseguir ter um monitoramento e uma gestão mais próxima do que está acontecendo em toda a sua operação. Então, você vê um número bem agressivo. Para aquele que não se mexer, ele, obviamente, muitos vão se atualizar, e esse que não se mexer vai ficar para trás. Isso pode ser muito significativo para o negócio. Perdão. Comentando sobre um dos pilares ali, né, que o Gartner nos comentou, que é a parte de automação. Então, nós podemos ter automações com grandes investimentos em infraestrutura, né, que requer uma área, às vezes, considerável para se implementar essas automações, claro que são implementadas em operações de altíssima performance, né? Então, temos aqui como alguns exemplos os sorters, que até trouxe algumas imagens, muitos podem já, obviamente, estar familiarizados, mas eu fiz questão de trazer, ou operações de picking to light, em que você tem também uma esteira, e quando você tem o produto, ele acende as luzinhas com as quantidades que você tem que separar naquela caixa que tem ali na esteira. Tem mais uma demonstração aqui do separador, confirmando ali, né, o processo de separação naquele processo. Os AMRs, né, que são os robozinhos que eu comentei com vocês, então, quer dizer, em e-commerce, você ter uma área de entrega do produto e ele despejar o seu produto exatamente na caixinha que tem que ser disparados. O investimento ele é um pouco menor do que os sorters, requer, tradicionalmente, menores áreas de implementação, mas tem que fazer um estudo. Perdão, gente, acho que hoje estou com a garganta um pouquinho atacada aqui. Mas tem que fazer um estudo para a usabilidade desses robôs também. Além disso, muito utilizado em indústrias, né, robôs paletizadores, em que você tem o produto chegando de uma linha de produção e ele já vai paletizando, quando ele entrega para a área logística ali, ele já entrega o pallet paletizado, muitas vezes até com filme stretch já passado, e obviamente com volumes significativos. Temos até uma operação na Argentina de papel higiênico, fraldas com geração de 2.500 pallets por dia, então um volume considerável ali. Você imagina isso tudo sendo feito manualmente, então realmente traz muita eficiência utilizar esse tipo de robô. Ou também a indústria também utiliza os AGVs, né, o LGVs ou os RGVs. Na verdade, esses três nomes seriam veículos autônomos, né, um autônomo, um guiado por laser e outro guiado por trilhos. Mas na prática são robôs que vão fazer traslados, vão fazer movimentações de pallets de um lado para o outro ali, sem a necessidade de presença física, né? E aí tem uma provocação que a gente fez, e na verdade um case que nós implementamos, de fazer uma transposição, né? E aí é aquela questão que eu comentei no início, da gente pensar nos processos de maneira diferente, né? A gente, poxa, como é que a gente faz um picking to light sem uma necessidade de investimento tão alto, né? De infraestrutura, que você tem que criar toda essa rede, né? Com cabeamento, com automação PLC, que é o robô mesmo na esteira, desviando caixas, etc. Como é que a gente faz um processo similar sem requerer tanto investimento físico, né? Quer dizer, eu vou ter que fazer toda uma rede, se amanhã eu mudar minha operação, poxa, é um reinvestimento em mudar essa operação ou ampliar ela, né? Isso requer grandes investimentos e grande tempo de planejamento. Então, com isso, a gente fez um picking to light digital, né? Então, nós aproveitamos a linha de raciocínio que um operador controla, uma gama específica de posições físicas, e fizemos ali uma disposição numa tela display totalmente touchscreen. Então, quando a caixa vem, o operador faz a leitura com o scanner na caixa e automaticamente, como a gente tem a configuração daquele separador naquela estação, o sistema já vai pintar de cores diferentes, exatamente na mesma disposição física que estão os produtos, quais são os produtos que ele tem que fazer a separação e qual a quantidade. Inclusive, com pontos ainda melhores que o Picking to Light, que é, por exemplo, puxa vida, né? Deixa eu confirmar se é realmente esse produto. Então, eu poder clicar e ver a imagem do produto para confirmar se é um produto, para ter certeza que, por exemplo, a reposição foi feita de maneira adequada. Então, a gente consegue, às vezes, até transpor e trazer uma solução ainda mais eficiente do que aquela tradicional que foi criada ali atrás, com uma transformação digital, quer dizer, com ferramentas modernas, com uma disposição visual que colabora com o processo, e assim a gente conseguir dar uma grande performance com um nível de investimento não tão alto assim. Então, para operações de grande performance, de grande volume, esse tipo de implementação na separação ajuda bastante. Então, nós falamos agora há pouco, né? Então, dos desafios em cada pilar
dos processos ali logísticos, né? Então, da intralogística, armazém, do planejamento de transporte, da gestão do transporte, gestão da entrega, que soluções nós utilizaríamos para cada um desses pilares? No caso da intralogística, claro que utilizaríamos um WMS, um sistema de gestão de armazéns, muitos já devem ter conhecimento, inclusive talvez ter a solução, ou um LMS, talvez alguns não conhecem, daqui a pouquinho eu vou falar um pouco sobre ele, mas na verdade ele é o Labor Management System, então é um sistema de gerenciamento de mão de obra para o armazém, então ele é uma solução complementar ao, armazém, ao WMS, né, ao software de gestão de estoque e processos de separação, recebimento, inventário, etc. Quando a gente fala do planejamento de transporte, nós temos os roteirizadores de entrega e temos também o TMS, dependendo da situação ou do fluxo operacional. Na parte de transporte, nós podemos ter o TMS embarcador ou o TMS transportador. Daqui a pouquinho a gente pode detalhar um pouquinho mais sobre isso também, a diferença entre eles. E na gestão da entrega, o torre de controle também para poder ajudar, e é lógico, o aplicativo do motorista para auxiliar o processo de entrega e fazer esse monitoramento e a gestão das ocorrências em tempo real. Vou também comentar um pouquinho sobre ele mais adiante. Isso tudo, pessoal, está dentro da plataforma do SeniorX, que é a plataforma da Senior para prover a solução para os clientes. Então, seja no controle de matéria-prima da indústria, em armazenamento de operadores logísticos, distribuidores, revendedores, na parte de transportes, em atacadistas, em e-commerce, todas essas soluções vão agir ali para poder fazer a entrega da melhora desses processos, né? E resolvendo aqueles desafios que eu comentei ali nos pilares logísticos em cada uma das suas etapas do processo. E aí eu comentei com vocês que eu ia explicar um pouco sobre a diferença ali, né, do WMS com a gestão da mão de obra. Então, detalhando um pouco ali a parte da intralogística, que é a parte do armazém. Então, o WMS ele vai me ajudar no processo de recebimento, de qualidade, de posicionamento dos produtos de maneira otimizada, no ressuprimento a endereços de separação ou picking, o próprio processo de separação, talvez processos de reembalagem para despacho dos produtos, processos de conferência da separação, conferência de embarque, procedimentos de inventário e gestão de inventário. Então, todas essas soluções, elas ocorrem dentro do WMS. E a Senior é a primeira empresa no Brasil a fazer uma solução de gestão de mão de obra totalmente agnóstica, isso quer dizer que ela já é nativa, obviamente, ao WMS da Senior, mas ela pode ser conectada, por exemplo, a soluções legadas, né? Se a empresa tem um WMS próprio que desenvolveu, ele também pode ser conectado a esse WMS próprio, ou até a WMS de mercado também, por que não, né? Então, o gestão de mão de obra ele vai servir para ler as execuções operacionais que o WMS faz e, em alguns templates de gestão, poder mostrar essas evoluções com uma granularidade, com um detalhamento muito maior. Então, ele tem painéis de visualização muito intuitivos, com gráficos, comparativos entre performance de operadores, níveis de operação, atendimento de SLA de pedidos. Então, com essa ferramenta, ela vai dar uma visão muito mais detalhada para que você possa identificar aqueles profissionais que talvez precisem de uma reciclagem melhor, talvez fazer uma bonificação daqueles profissionais que se destacam de maneira muito confiável, quer dizer, é muito transparente e até para a operação que acompanha, fala, puxa vida, realmente ali a execução está bem medida, está bem feita, porque não tem coisa pior, que às vezes você extrai o dado do WMS e manipula no Excel ali, claro, na intenção de acertar, mas às vezes por alguma falha de manipulação, você pode até, sem querer, acabar sendo injusto e às vezes bonificar, talvez, né, aquele profissional que não é o mais produtivo. Então, essa ferramenta vem para evitar esse tipo de abordagem e dar essa visibilidade como um todo na operação. Avançando ali no nosso pilar, nós temos ali, então, a parte de planejamento de transporte e rotas, que seria as soluções de roteirização. Então, o que essa solução de roteirização vai fazer? Vai pegar aquela gama de pedidos enorme que você pode ter e vai fazer o planejamento para fazer a otimização dos veículos, quer dizer, utilizar a menor quantidade de veículos possível,
otimizar os percursos, né? Fazer com que os veículos não fiquem pingando de áreas muito distantes uma da outra, e isso fazendo com que estenda o tempo, né, etc., e vai conseguir respeitar, por exemplo, as restrições de entrega, né? Porque você, às vezes, tem tempo de entrega num determinado local que demora um pouco mais. Puxa, naquele shopping eu tenho todo um procedimento que leva mais tempo quando eu vou fazer entrega ali. Tem janelas de entrega. Puxa, nesse lugar eu não posso entregar na parte da tarde, só entrego na parte da manhã. Então, imagina esse ecossistema de restrições, tudo junto em 300, 400, 500 pedidos, né? Fazer isso manualmente é possível? A gente sabe que é possível, mas leva muito tempo, é sujeito a falhas. Então, você precisa de pessoas, assim, gurus nisso, né? Conhecendo muito bem a operação dos clientes para conseguir fazer isso. E quando entra o cliente novo, aí você está sujeito a falhas, porque você não tem nenhum input para poder colocar isso dentro desse planejamento. Então, essa ferramenta vem para resolver esses problemas. E até nesse printzinho aqui, dá para ter uma noção breve aqui do tipo de comportamento que ele traz. Cada cor desses quadrinhos que estão aqui foi uma rota, foi um veículo planejado, um montante de entregas numa área metropolitana. E cada númerozinho desse dentro daquela cor é a sequência de entrega. Então, você vai ver que ele faz um percurso lógico, obviamente respeitando as janelas. Talvez se ele está pingando de um lugar aqui para o outro, e obviamente não tão longe, porque ele vai fazer esse trabalho, é porque ele está respeitando uma janela de entrega um pouco mais restritiva, talvez, de um cliente ali, e fazer isso aí em pouquíssimos minutinhos ali, você pegar um volume enorme assim de pedidos, em pouquíssimos minutos ele já sai com esse planejamento pronto para que a gente possa seguir as próximas etapas do processo, né? Então, essa ferramenta de roteirização, a gente consegue resolver essas questões da complexidade da distribuição urbana, né, em áreas bem densas, respeitando as questões de janelas ou área de risco, ou inclusive em São Paulo nós temos, né, a questão de rodízio de veículos, um anel em que determinadas placas não podem circular, né, ou então questões que exigem rotas com pernoite, compartimentos, né, se você tem combustíveis em que você vai dentro de um caminhão-tanque entregar parte de um compartimento num local, outro compartimento em outro local, e poder fazer a otimização disso também, e você conseguir fazer uma descentralização, você conseguir ter essa visibilidade do planejado e, através de uma torre de controle, conseguir fazer essa gestão, esse acompanhamento desse planejamento, né? Porque uma coisa é planejar e depois a gente fazer um acompanhamento, que eu vou comentar também um pouquinho mais adiante. Só comentando alguns clientes, né, que já utilizam soluções, e eu acho que é curioso comentar aqui, né? Nós temos empresas de commodities, né, como a ArcelorMittal na parte de aços ali, ou então, você vê que coisa, a Brinks, né? Poxa, por que a Brinks está aqui? Então, você tem todo um processo de distribuição, né? Não necessariamente o produto, no fim das contas, ela carrega um produto muito valioso ali, mas essa eficiência da distribuição faz muita diferença, né? E, assim, produtos, obviamente, indústrias, operadores logísticos, então a diversidade nesse planejamento, você vê que não está focada só em um tipo de mercado, né? A Patrus, uma transportadora, poxa, então a Patrus ela pega, mas ela otimiza as distribuições dela também, né? Então são clientes que a gente consegue apoiar aí com as nossas soluções. Bom, vamos falar um pouco agora sobre a gestão dos transportes. E aí, como eu comentei um pouquinho lá atrás, vocês vão ver que vocês acho que notaram que eu falei de dois macro pilares na parte de gestão de transporte. A gente tem o TMS embarcador, que é aquele que contrata o frete, aquele cliente que tem o produto, contrata o frete, vai embarcar o seu produto e vai fazer a entrega para o seu cliente. E temos o TMS transportador, que é aquele que ou tem frota própria ou presta serviços de transporte para o mercado, transportadoras. Então, a maneira de se utilizar esses dois modelos, obviamente, são bem diferentes, e com isso nós temos uma solução especialista para cada modalidade. Então, o GK Frete é uma solução do mercado brasileiro líder na parte de TMS embarcador e faz parte das soluções da Senior. Comentando um pouco também de clientes e benchmark ali, né? Então, já são 5 das 10 maiores farmacêuticas já utilizam o GKO. 4 das 7 maiores distribuidoras de autopeças utilizam também. 4 das 5 maiores fabricantes de pneus. 3 das 5 maiores de café. Ou 3 das 4 maiores empresas de vestuário esportivo.
Então, é uma representatividade, e quando vocês veem as marcas que nós temos, vocês notam que realmente são marcas expressivas, né, com volumes significativos de transporte e que utilizam a solução da GKO. E, obviamente, dos mais diversificados segmentos de mercado. Então, no agrobusiness, alimentação, autopeças, combustível, construção, não vou ler todos, mas vocês podem notar que realmente é muito amplo. E se vocês tiverem curiosidade de conhecer um pouquinho mais sobre os cases da GKO, tem inclusive uma URL aqui do GKO Frete com BR, Clientes Cases 2, então vocês vão conseguir ver os cases da GKO ali para, quem sabe, encontrar uma similaridade com o negócio de vocês. Falando um pouco aqui sobre as principais funcionalidades da ferramenta, tem até alguns prints ali de alguns dashboards que foram configurados, né? Tem uma pré-configuração de indicadores e você também pode personalizar esses indicadores. Isso é uma questão muito legal para comentar. Então, você, obviamente, já sai com um monte de templates que você pode sair utilizando, só que a gente sabe que, dependendo de mercados, há particularidades, e, às vezes, essas particularidades precisam também ser monitoradas e vistas. Então, por isso, da flexibilidade de você poder configurar isso. Então, o GKO ele tem toda a área de segurança, claro, como todo sistema é necessário ter, a parte de auditoria, né, de pagamentos, é uma parte muito sensível da solução, que você conseguir auditar que aquilo que está sendo cobrado foi aquilo que foi contratado, né? Então, eu contratei o frete a tal valor, eu tenho que ter a certeza que a cobrança que está vindo é daquele valor que eu contratei, né? Então, a ferramenta, imagina isso numa contratação de 500 fretes por dia, acaba sendo um volume bem alto, né? Fazer uma conferência manual disso seria uma loucura. Então, a ferramenta ajuda a fazer algumas automações nesse processo ali. A emissão de romaneios, agendamentos, a preparação do embarque, a tratativa de pré-faturas, então eu recebi a pré-fatura para fazer ali as tratativas de transporte, antes mesmo de ter a nota, fazer a gestão de ocorrências, simular processos de frete para poder checar condições, se eu for com essa transportadora e se eu for com a outra, você conseguir avaliar isso, poder fazer solicitações de transportes, claro, e poder avaliar o desempenho dos transportadores. Poxa, eu estou contratando esse, tem o melhor custo, né? Mas na hora que eu vou ver ali as ocorrências, na hora que eu vou ver a satisfação do meu cliente, puxa vida, tá ruim. Então, quer dizer, está começando a impactar o meu negócio quando eu pago menos frete, porém eu não tenho o nível de serviço que eu gostaria de ter. Então, isso também, esse monitoramento é muito importante, como comentei no início, né? Não é só custo, né? É custo ligado a um nível de serviço. Os dois têm que estar balanceados, né? A integração contábil e fiscal, claro, né? Tem a questão dos impostos, CTEs, etc. A gente conseguir tratar isso. Tem DLLs, né? Ali um pacote de desenvolvimento para utilizar os web services para poder fazer as simulações de frete. Perdão, pulei uma antes aqui. Os relatórios gerenciais, como comentava com vocês, poder anexar documentos, poder configurar macros para comportamentos que são repetitivos, e o portal do transportador, para poder fazer uma tratativa ali com os parceiros de negócio, que são as transportadoras. E dentro da solução do GKO, eles têm também o Confirma Fácil, que é uma ferramenta para o motorista poder fazer a gestão das entregas e, com isso, a gente conseguir fazer o acompanhamento, tirar foto do canhoto, ou tirar foto do produto, ou o cliente não estava no local, deixa eu tirar uma foto do endereço desse para provar que eu passei aqui no local. E, com isso, você, além de fazer uma digitalização do processo todo de entrega do motorista, você poder fazer um monitoramento dos resultados disso, né? Quer dizer, como estão as ocorrências, como estão as entregas, como estão os processos, e isso, com a utilização também do Confirma Fácil, você consegue com que essa informação preciosa esteja na mão da área de gestão de maneira em tempo real, praticamente, né? Então, isso ajuda demais no dia a dia, ajuda demais na gestão do transporte. Alguns cases, né? Você vê marcas expressivas, como eu comentava, Johnson & Johnson, GSK na área farmacêutica, HP no eletroeletrônico, são marcas realmente expressivas que utilizam há um certo tempo a solução e demonstram uma grande satisfação no uso da solução. Muito bem, passamos então, deixa eu dar uma olhada aqui para ver o meu time, passamos para a solução do TMS transportador. Então, até agora eu estava falando do TMS do embarcador, daquele que contrata o frete para embarcar sua mercadoria, agora eu estou falando
do transportador ou daquela empresa que tem frota própria e ela mesma administra os seus veículos e o seu processo de distribuição. Então, aqui tem um pequeno diagrama do que seria esse ecossistema, né? A gente tem a transportadora aqui no centro, posso ter questões de levar isso para importação e exportação em áreas aduaneiras, seja porto ou seja portos secos. Então, eu tenho toda uma gestão desse processo que pode ser feita com a ferramenta. Eu vou fazer toda a gestão do processo para fazer entrega ao consumidor, ou talvez uma entrega para um centro de distribuição, porque eu estou levando da indústria para o centro de distribuição para fazer a entrega depois para um cliente final. Então, todo o ecossistema de transporte está sendo gerido aqui. Aqui ao lado nós temos também, por exemplo, a parte do aplicativo do motorista, para poder fazer o acompanhamento das entregas também no TMS transportador. Temos ali o torre de controle que monitora todos os processos de entrega e com isso conseguimos fazer uma gestão das ocorrências também em tempo real e fazer todo esse acompanhamento, ver a importância que isso aqui tem na operação. Além do planejamento do uso desses ativos, né, da gestão da frota como um todo, manutenções, multas. Poxa, eu tenho que fazer alguma tratativa naquele veículo, alguma manutenção periódica, gestão de pneus, uma gama de gestão muito ampla, porque a gente está falando de uma frota própria, ou própria como um distribuidor, ou própria como prestador de serviço mesmo. Então, isso seria um ecossistema do TMS transportador. E o TMS transportador, ele tá rodando dentro da plataforma do TMS, assim como o GKO, dentro do XT, que é a plataforma do SeniorX Extended, né, que são as soluções que estão integradas dentro da plataforma. Lembra que eu comentei com vocês lá na recomendação do Gartner, né? Tem que ter uma plataforma em microserviços, estruturada, escalável, em cloud, que possa atender o mercado com essa flexibilidade, escalabilidade toda. Então, a ferramenta roda ali dentro. Aqui tem até um breve videozinho comentando ali, mostrando um pouco da usabilidade da ferramenta, né, e seus menus. Na camada de gestão, temos ali o Studio Analytics, né, novamente, uma série de indicadores que podem ser utilizados ali pela operação para poder fazer acompanhamento dos resultados e podem ser também personalizados, se for o caso, para tomada de decisão. O portal do embarcador, esse é um ponto muito interessante, né? Vocês lembram que eu comentei que nós tínhamos o TMS embarcador e agora nós estamos falando do TMS transportador. Então, como um prestador de serviço, nós temos que ter uma plataforma em que o cliente que está contratando o frete da minha empresa, ele tem que ter uma facilidade para poder conseguir fazer uma cotação de frete sem ficar dependendo de muito contato. E também, né, hoje em dia, as pessoas querem essa liberdade, né, de fazer sem ficar tendo que depender, tendo que ligar para alguém para pedir. E do ponto de vista de quem faz a gestão dessas cotações, eu tenho que ter também, teria que ter, né, uma pessoa recebendo o telefonema, fazendo essa cotação ali em tempo real e, de qualquer maneira, utilizando o sistema. Resumindo, com essa plataforma do embarcador, a gente corta a necessidade desse profissional do ponto de vista de receber a informação da cotação de frete, ofereço isso de maneira em tempo real, então o cliente faz na hora que é mais conveniente para ele, tem informação em tempo real, tem ela rápida, tem ela de maneira eficiente, e se ele comprova ali a cotação, não, legal, vamos avançar, vamos seguir adiante. Com isso, ele já consegue uma experiência totalmente digital, sem ter que passar por nenhum atendente. Na verdade, eu estou recebendo aqui já a demanda feita, a demanda já planejada, né? A demanda já cotada e aprovada pelo cliente. Então, olha o valor que tem esse processo de cotação, né, do portal do embarcador. E essa experiência, essa simplicidade no uso é algo muito importante, porque se for algo complexo, quem está contratando lá na ponta também talvez não fique tão satisfeito. Então, tem que ser algo simples, como vocês já estão vendo aqui nesse videozinho, demonstrando um processo, essa experiência do usuário. E ainda tem outras funcionalidades, como emissão de etiquetas. No processo, às vezes, de embarque, tem também a possibilidade de fazer o uso de coletor de radiofrequência para agilizar esse processo. Então, a solução é bem completa
e oferece esse portal do embarcador para poder facilitar essa etapa super importante do processo de quem presta serviços de transporte. Legal, uma vez contratado o serviço, e aí, como está meu pedido, né? O que já foi feito, o que não foi feito? Visibilidade. De novo lá, aquela questão da experiência do usuário, né? O cara contratou o frete, ele quer saber, e aí, meu frete está onde, quando entrega, quando não entrega, que etapa está, teve alguma ocorrência, não teve alguma ocorrência. Então, a gente conseguir ter uma visibilidade da operação como um todo e conseguir, inclusive, fazendo integrações com APIs, ou eu gostaria de um serviço ainda mais eficiente, além do portal, eu quero receber notificações do WhatsApp, claro, para isso existe um custo ali do WhatsApp para você utilizar o serviço, mas ok, às vezes esse custo é irrisório perto do nível de serviço que você vai ter dessas notificações totalmente automatizadas, né? Então, isso aumenta demais a experiência do usuário e facilita essa transparência, né, no transporte que está sendo ali prestado. E o torre de controle, ele dá aquele fechamento naquele último pilar, que é o pilar efetivamente da entrega. Quer dizer, eu estou ali com o motorista, ele recebeu uma lista de 20, 30 entregas e ele vai, conforme ele vai executando, com base, por exemplo, no meu roteirizador, que planejou o percurso ideal, respeitando as janelas de entrega, respeitando percursos, otimizando a capacidade do veículo, otimizando tempo, percurso mesmo, distância entre as entregas. Então, eu recebo isso montadinho lá no meu aplicativo, como está até demonstrando ali no videozinho, e consigo enxergar dentro do meu aplicativo, dentro daquela jornada, daquela viagem que eu estou fazendo, eu vou confirmando, pego a primeira viagem, tiro a foto do canhoto, tiro a foto do produto, mostrando que eu estou entregando o produto na qualidade esperada, que eu estou comprovando a assinatura do canhoto, que hoje em dia a gente sabe que muitos dos pagamentos são liberados somente com a comprovação da entrega através do canhoto. Então, você ter essa digitalização do processo e conforme o motorista está ali comprovando e tirando esses processos como um todo, isso já está subindo lá para a nuvem, isso já está indo lá, sendo registrado na plataforma, e nessa torre de controle, que é onde ele vê todo esse acontecimento de maneira consolidada, ele já vai vendo a evolução das entregas como um todo, o que eu tenho de entrega no prazo, quantas estão pendentes, quantas têm ocorrência. Puxa vida, eu tive um veículo aqui que o motorista lançou uma ocorrência de pane mecânica. Puxa vida, então eu vou ter que ver um outro veículo aqui para ir lá fazer um transbordo, resolver aquele problema para que o cliente na ponta não sofra o problema com a minha entrega. Então, essa visibilidade das ocorrências e ocorrências críticas, eu poder, numa área de torre de controle, né, de central de operações, ter essa informação antecipada é super valiosa. Então, esse é o valor que essa ferramenta tem, e ela também você não precisa ter esse ecossistema inteiro para falar, puxa, Henrique, então quer dizer que eu preciso fazer todas essas aplicações para conseguir utilizar a torre de controle? Não necessariamente. Às vezes você já tem o seu processo ali executado, às vezes dentro de uma solução sua ou de alguma maneira, e você planeja as viagens, você tem esse processo feito, só que você hoje não tem essa ponta do monitoramento, e você quer ter. Então, a gente tem APIs que você pode carregar, por exemplo, as viagens no torre de controle e passar a experiência de transformação da ponta do processo para antes. Às vezes, não necessariamente você precisa puxa, eu tenho que ter o WMS, depois eu tenho que ter o roteirizador, depois eu tenho que ter o TMS, depois eu vou ter o torre de controle. Puxa vida, eu vou ter o controle do torre de controle só daqui a X tempo. Não, você pode ter o torre de controle antes e já começar a ter essa experiência antes. Mas também, é claro, se você tiver todas essas soluções distribuídas nos seus processos, atendendo os seus processos, claro que você vai tirar o melhor proveito de cada etapa do processo. Mas eu achei importante comentar isso porque para não passar essa visão de que as coisas são muito dependentes uma da outra. Eu acho que, na verdade, é uma questão de analisar o negócio estrategicamente, ver que solução que vai agregar mais valor para a operação, que vai dar ou um maior nível de serviço, ou vai gerar alguma economia significativa e de que talvez valha a pena começar a atacar a operação por aquele ponto do processo. De maneira geral, foi isso que eu planejei, tá, pessoal? Para apresentar para vocês. Puxa vida, 9h57, quase que cronometrado ali.
Silvânia, não sei se você quer comentar mais algum ponto. Henrique, eu gostaria de ver se o pessoal tem alguma dúvida, né? Se eles querem fazer alguma pergunta sobre algum processo que você apresentou. Perfeito. Então, vamos lá. Não sei se vocês já têm alguma pergunta à mão aí que eu possa... Não tivemos nenhuma pergunta até o momento, não. Mas é o momento. Fiquem à vontade. É. E também, como você comentou, né, Silvânia, o que a gente também pode, se alguém não se atentar à dúvida nesse momento, ou depois, talvez, se lembrar de algum ponto, a gente pode, talvez, marcar um segundo ponto, talvez uma mesa redonda digital ali e abrir para perguntas, que eu sei que acabou que o tempo ficou muito justo, eu tinha muito conteúdo para passar e eu achei importante passar esse conteúdo todo, tentar conectar as coisas, porque daí eu acho que fica bem uma foto macro ali, né, de soluções e pontos que podem ser atacados. Mas, claro, a gente pode marcar uma nova data, sem dúvida nenhuma. Sim. Bacana, estamos à disposição de todos, nossos contatos estão aqui, né? Podem nos acionar para a gente marcar essa call, essa mesa redonda, uma reunião presencial, se for o caso. Estamos à disposição de todos para tirar todas as dúvidas e mostrar a aderência, né, de todas as soluções aos diversos processos e aí áreas de negócios de cada cliente. Perfeito. Estamos à disposição. Então, muito obrigado, pessoal. Obrigado pelo tempo de vocês, que sei que é valioso aí na operação, né? A operação logística é sempre frenético, sempre corrido. Então, agradeço bastante a presença. Conseguir tirar o pessoal aí da operação logística é um privilégio. Quase uma mágica, né? Conseguir fazer isso. Obrigada a todos pela participação, pela presença. Nós vamos encaminhar um material aí para o pessoal que fez a inscrição, para a gravação, ele ficou gravado também, né, o evento, para que possamos aí estreitar o relacionamento e tirar todas as dúvidas que possam ter. Perfeito. Obrigada, gente. Obrigada, Henrique. Obrigada, Silvânia. Obrigada a todos. Um grande abraço. Obrigado, pessoal. Um ótimo dia. Ótimo dia.